Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Senhor meu Deus, mais uma vez em tua presença, Pai, eu me coloco diante de ti, Senhor, para suplicar por tua ajuda e por tua misericórdia. Venha, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, a estar diante da tua palavra, Senhor. Nós vamos estar lidando hoje, ó Pai, com o teu poder, falando do teu poder, anunciando aqui para nós mesmos, Pai, a tua onipotência. Por isso, ó Deus, vem nos capacitar, Senhor, com esse mesmo poder que o Senhor tem sustentado os céus e a terra. Nos guia neste momento de culto, ó Pai, nossas mentes, nossos corações, nossa vontade, ó Deus, para que com o máximo temor e reverência, todos nós, Pai, possamos estar diante da Tua palavra. É o que eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele é onipotente. Essa é uma palavra muito repetida no meio evangélico, no meio cristão. Deus é onipotente. Essa é uma palavra que significa dizer que Deus ele tem todo o poder. Ao contrário de qualquer outra criatura, Deus tem todo o poder em suas mãos. E essa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, vai expressar essa verdade. Deus, ele tem todo o poder. Jeremias, ele estava numa situação de extremo desespero. O profeta Jeremias estava cercado por inimigos, então, e com a destruição de Jerusalém iminente. Então ele vai fazer essa declaração: Senhor Deus, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Essa exaltação não é apenas uma demonstração de confiança do profeta em meio a uma crise que eles enfrentavam. Ela revela um aspecto fundamental do caráter de Deus. Deus, ele é onipotente. E o que é a onipotência de Deus? A onipotência de Deus se refere ao seu poder infinito. É um poder que não tem fim. Então é algo que a gente não consegue nem imaginar, né, irmãos? É um poder infinito, pelo qual ele realiza tudo o que ele quer. Se alguém tem todo o poder na mão, o que ele pode fazer? Tudo o que ele quiser fazer, sem que nada ou ninguém possa impedi-lo ou forçá-lo a agir de forma contrária. Se ele quer fazer alguma coisa, ele simplesmente faz do jeito que ele quer e não existe nenhuma força contrária que possa impedir o seu agir. Seu poder está alinhado. Nós precisamos pensar, irmãos, que Deus ele executa, ele age com poder, mas sempre de acordo com o seu caráter. Por exemplo, usando o seu poder, Deus nunca vai ser injusto. Deus nunca vai, por exemplo, mentir. Deus nunca vai quebrar as suas promessas. Ele nunca vai voltar atrás daquilo que prometeu. Se Deus prometeu abençoar, o que ele vai cumprir? O que ele vai oferecer? As bênçãos. Se Deus prometeu castigar, ele vai cumprir, irmãos. Por quê? Porque ele tem poder para fazer isso. Nós nos comprometemos a fazer muitas coisas, não é assim, irmãos? Mas não conseguimos, às vezes, fazer a maioria das coisas que a gente se comprometeu a fazer. Porque as coisas saem do teu controle, você planeja uma coisa, sai tudo do lugar, você quer ir lá num dia de sol fazer algum trabalho e chove, você não pode ir. E assim é a nossa vida. A gente é pego de surpresa por qualquer coisa. Mas Deus, meus irmãos, ele não é pego de surpresa. Por quê? Porque ele tem todo o poder nas suas mãos. O poder de Deus é infinito. E por isso nós dizemos que ele é onipotente. A onipotência tem algumas implicações, algumas consequências. Vamos dividir aqui o mundo, as pessoas, em dois grupos. As pessoas que creem em Deus, que creem em Cristo, e as pessoas que não creem em Cristo. Vamos pensar nas consequências para as pessoas que creem em Deus. Fonte de segurança. Saber que Deus tem todo o poder traz o que para nós? Segurança. O slogan do Exército Brasileiro é o quê? Braço forte, mão amiga. Por que existe essa frase lá, onde você passa em alguma unidade do Exército? Por que existe essa frase, irmãos? Para que a gente possa ter o quê? Confiança nessa instituição. Realmente, eles têm a força na mão. Eles podem, então, me proteger. Então, a força que eles
que eles tentam expor para nós, demonstrar para que serve? Para demonstrar que eles estão do nosso lado. Vamos pensar em Deus. Deus sim pode dizer braço forte, mão amiga, de uma maneira infinita. Por que isso está revelado na palavra? Para que nós, enquanto crentes, possamos ter segurança e confiança. Certo, irmãos? Isso é para o crente. E para aquele que não é crente? Aquele que não crê em Deus? Deve ser um motivo de temor, pois ninguém pode escapar de Deus ou da vontade de Deus. Vamos pensar na mesma frase: braço forte, mão amiga, do exército. Se nós somos brasileiros, nós sabemos que o exército está ali para nos proteger. Mas se um país estrangeiro resolve atacar o Brasil, e esse exército, esse país, ele é um país pequeno e fraco, esse país pode ficar simplesmente de boa, cruzar os braços e ficar tranquilo? Ele vai ter que se preocupar, ele vai ficar com medo, porque ele sabe que o exército, que é o braço forte, não vai ser o quê? Amigo dele. Vai ser o quê dele? Inimigo dele. Por isso, então, irmãos, baseado desses dois grupos, vamos pensar em três coisas sobre o poder de Deus. A primeira, o poder de Deus na criação, para demonstrar o poder que ele tem. O que Deus fez? Ele cria coisas. A segunda coisa, Deus, nós temos tentado fazer um exercício aqui, irmãos, de pegar o que fala de Deus, dos atributos de Deus no Antigo Testamento, e aplicar no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós cremos que Jesus é Deus, tudo que a Bíblia fala sobre Deus tem que se encaixar em Jesus. Então, se Deus ele é onipotente, Jesus também tem que ser o quê? Onipotente. E quando você vai ler a Bíblia, o que você percebe? Que Jesus também é onipotente. E quando você vai ver como Jesus demonstra o poder dele, o que você vai chegar à conclusão? Qual conclusão você vai chegar? Que braço forte eu tenho ao meu lado, que é meu amigo. Jesus Cristo. Ele demonstra todo o poder dele, ele poderia demonstrar de várias coisas, criando ainda milhões e milhões de galáxias. Mas o que ele faz? Ele busca uma maneira poderosa de demonstrar a sua grandeza e o seu poder infinito, me salvando dos meus pecados, me libertando dos meus pecados. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver como que ele recebeu essa autoridade. Vamos então ao primeiro ponto, o testemunho do poder criador de Deus. O versículo que nós estamos lendo, em Jeremias, diz: Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Vamos começar do final da frase. Será que Deus tem braço? Deus tem braço e mão, perna, olho, igual a gente? Não. Deus não. Mas a Bíblia está falando que Deus tem braço, irmão. Mas por que Deus está falando que Deus não tem braço? Porque nós já estudamos que Deus é o quê? Espírito. E se Deus é espírito, ele tem corpo? Ele não tem corpo. Mas, irmão, por que está falando que Deus tem um braço estendido? Então vamos entender, meus irmãos. Toda vez que a Bíblia diz que Deus tem olhos, que Deus tem braço, que está com as suas mãos estendidas, é para acomodar o que ele é a nossa linguagem. E a nossa linguagem, irmãos, ela é muito limitada para compreender Deus. Então Deus, na hora que for inspirar os homens para escrever as escrituras, o que ele faz? Usa uma linguagem que a gente possa entender. Então, por isso o texto vai dizer que Deus está com os braços estendidos. Em que sentido aqui? Para poder criar coisas. E o que Deus criou? Todas as coisas. E o texto diz: Tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Imagina quanto poder, irmãos, foi necessário para criar o mundo a partir do nada, no estalar de dedos. Quanto poder? Um poder infinito. Infinito, né? Não dá nem para a gente conseguir colocar na balança. Por isso, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, vai apontar para a onipotência de Deus. Olha o que o texto diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele criou o universo, irmãos. Isso aponta, quando você abre a tua Bíblia no primeiro versículo, para onde ela está apontando? Para o poder de Deus, que é provado por meio das coisas que ele criou. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Olha aqui, ó, o Salmo dizendo que Deus tem mão. Então, como nós interpretamos isso, irmãos? Sabemos que é uma linguagem acomodada para que aponta para o quê?
para o poder de Deus em criar coisas. Quando então nós olhamos, meus irmãos, para a criação, se você olha para o céu, para as estrelas, se você olha para o mundo, para o horizonte, você vê o sol, você vê a noite, você vê o dia, você vê a chuva, você vê o vento e todas as coisas que você consegue tocar com a sua mão, sentir com os teus sentidos, você está vendo uma prova do poder de Deus em criar todas as coisas. O poder que fez os céus e a terra não está limitado à natureza. É o mesmo poder que governa e sustenta todas as coisas. Deus não só cria as coisas e deixa por aí, irmãos. Deus cria as coisas e também sustenta. Tudo isso demonstra o poder dele que ele tem nas mãos. Sustentar aquilo que ele criou. O teu corpo está aí nessa estrutura que tem, irmãos, pelo poder de Deus. Senão você seria pó, seria água no chão. Mas você, assim como o nosso pai Adão, saiu do pó da terra. Então, de uma semente, ele fez toda a raça humana e ele sustenta cada um de nós, porque cada um de nós foi feito pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Quando a gente olha para o nosso corpo, né, irmãos? A complexidade que é o nosso corpo, quantas coisas nós podemos fazer com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos sentidos. Nós regemos a nossa vida, nós nos movemos, nós conseguimos pensar, ter pensamentos, ideias. Quem criou todas essas coisas? Deus, com seu infinito poder. A criação é tanto um testemunho visível da grandeza de Deus, quanto um lembrete também da sua soberania, do seu governo. Se o Deus que criou o céu e a terra tem poder infinito, será que há algo impossível para ele? Essa é a pergunta que eu faço. Existe algo impossível para Deus, meus irmãos? A palavra diz que para Deus não há nada impossível. Assim como Jeremias confiou em Deus em meio à calamidade, não podemos confiar que ele é poderoso para agir em nossas crises, mesmo quando tudo parece perdido. Quando você vê lá, irmãos, a tua vida, quem já passou por essa experiência? Você olha assim e fala, agora já era, eu estou ferrado. Meu Senhor, e agora? Só me resta orar. Essa é a conclusão que a pessoa chega. E vai lá, Senhor, não tem jeito mais. E de repente, por meio de um milagre, as coisas tomam outro rumo inesperado. Quantas vezes, meus irmãos, isso acontece na nossa vida? Quantos livramentos o Senhor nos deu até aqui? Deixando claro que pelo poder dele, ele faz o que, irmãos? Te cuida. Você vê a tua vida e você vê que você é frágil demais, você não controla nada. Você planeja uma coisa e sai tudo do controle, do teu controle. E muitas vezes, repetidas vezes, nós nos encontramos em situações desesperadoras. E o que nós vemos, irmão, muitas vezes, Deus agindo em nosso favor, demonstrando o quê? Que Ele é poderoso e que Ele governa todas as coisas. Segunda coisa, o poder de Deus concedido a Cristo na grande comissão. Se os irmãos forem ler Mateus, capítulo 28, eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias, versículo 18, lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, nós vamos ver agora, irmãos, como que Deus demonstra o seu infinito poder em Jesus Cristo. Como Jesus, no Novo Testamento, ele demonstra, ele prova que ele é Deus. Ele prova que ele é Deus por meio do seu poder. Mateus 28, versículo de número 18. O poder de Deus, então, em ter constituído Jesus com toda a autoridade, com todo o poder sobre os céus e a terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então você tem no Novo Testamento todas as profecias que apontavam para Jesus, para o Salvador, se cumprindo. Então você tem lá Jesus Cristo nascido de uma mulher, da Virgem Maria. Jesus nasce de maneira milagrosa. E depois Jesus começa a crescer como um homem normal. E de repente você vê Jesus, já no fim do seu ministério aqui na terra, ele fazendo essa declaração de poder, meus irmãos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, pensem bem. Este mundo tem um governante. Este mundo tem um Senhor. Este mundo que nós vivemos, e o teu coração, a tua existência, tem um rei. Tem um governante. E ele não tem um poder limitado.
sobre alguma parte do mundo, sobre uma cidade, sobre uma vila. Ele tem o poder sobre os céus e a terra. O que o texto diz, irmãos, que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Por quê, irmãos? Porque ele não tem poder para isso? Ou é porque ele tem poder? Porque Jesus tem poder. E se ele tem esse poder para governar os céus e a terra, quem que ele é, meus irmãos? Um mero homem? Ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. Após a ressurreição, Jesus declarou que toda autoridade lhe foi concedida. Essa afirmação não apenas confirma sua divindade, mas também revela que ele é o mediador da nova aliança. Jesus, pensem bem, ninguém na terra pode ocupar a posição que Jesus tem de mediador. O que é um mediador? Imagine uma ponte entre dois mundos, entre duas pedras, e ali você tem um abismo no meio. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Por quê, irmãos? Porque ele tem todo o poder para isso. Nos céus e na terra, ele tem autoridade, não simplesmente por causa de uma canetada, mas porque ele tem o quê, irmãos? O poder para exercer essa autoridade. Então, quando a gente pensa na nossa vida, na nossa condição, vamos pensar, meus irmãos, eu estou diante de um ser glorioso, maravilhoso, que governa os céus e a terra. E com essa autoridade, com esse poder, ele é a ponte entre a minha existência e a existência dele, e a existência de Deus. Então, irmãos, quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar: como eu estou me relacionando com esse ser poderoso? Como eu estou considerando esse ser na minha vida, no meu dia a dia? Você acha que Deus se importa com o que você faz ou deixa de fazer? Sim. Por quê, irmãos? Porque o que você faz e o que você não faz, você tem que prestar contas. Porque você não faz simples só para você mesmo. Você tem alguém que te criou para que você vivesse para Ele. A nossa existência, irmãos, tem um propósito: honrar e glorificar aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você vive num mundo, eu e você vivemos num mundo onde as pessoas não dão a mínima para Jesus. Ou eles têm uma figura na mente deles de um Jesus esquelético que está pregado ainda numa cruz e que não pode fazer nada por ninguém, que está lá e que eu posso considerar do jeito que eu quero na minha vida. No entanto, meus irmãos, esse é um erro grave. Por quê? Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então tem que pensar isso e tem que pensar uma outra coisa. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso acertar a minha vida perante esse ser glorioso, porque eu não posso passar a minha existência nesse mundo não considerando a sua autoridade, porque certamente, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que prestar contas para ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai me chamar de alguma maneira que eu não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Porque, irmãos, ele é autoridade. Se você fizer algo certo no teu trabalho, o teu patrão vai te chamar e vai te dar um aumento, vai te dar um elogio, porque ele é uma autoridade justa, se ele for uma autoridade justa. Mas se você cometer algo errado, irmãos, o que ele vai fazer também? O que esse patrão, se ele for justo, ele vai ter que fazer? Vai ter que te chamar para que você preste contas. E vai dar a devida retribuição ou devido castigo se você agiu errado. Você pensa que Jesus não vai fazer nada com a tua existência? Você acha que as pessoas vão poder viver de qualquer maneira no mundo e não vai acontecer nada, irmãos? A morte, irmãos, é um sinal muito claro para todos nós de que Deus está tratando dos nossos pecados. Ele está considerando o que nós estamos fazendo. E quando ele olha para a nossa condição, irmãos, quando ele vê os pecados, ele sabe o seguinte: eu não vou permitir que o homem peque eternamente. E eu vou exercer o meu poder pondo um freio no homem. E qual que é o freio que Deus põe nos homens? A morte. A morte, irmãos, é um sinal do poder de Deus. A grande comissão não é um empreendimento humano, é uma obra conduzida pelo poder de Cristo. Vamos considerar agora Jesus exercendo a sua autoridade, irmãos, para o nosso bem. Ele exerce o seu poder, executando justiça, trazendo a devida retribuição diante do que os homens fazem perante ele, porque ele tem autoridade para isso. No entanto, irmãos, como você vê Jesus
exercendo a autoridade dele também. Isso tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos aqui buscando esperança diante dessa realidade espiritual perante Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra, e eu não simplesmente posso viver minha vida de qualquer maneira, mas com a minha própria capacidade eu não posso mudar a minha condição perante Deus. Então, Jesus ele vem oferecer esperança. Jesus ele recebe todo o poder no céu e da terra, irmãos, para também salvar pessoas dos seus pecados, salvar milhares e milhões de pessoas dos seus pecados. Jesus ele exerce o seu poder, irmãos, para poder edificar a igreja dele, para edificar o seu povo sobre a terra. Jesus, pelo seu poder, irmãos, ele nos chama, não com a força da espada, como grandes imperadores fizeram, conquistaram grandes reinos pela força da espada. Nimrod, Nabucodonosor e tantos outros homens, os imperadores romanos, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, tantos outros homens poderosos, na força da espada, eles conquistaram seus reinos. Jesus, ele conquista o seu reino derramando o seu próprio sangue, se sacrificando pelas pessoas. Ele demonstra o seu poder dele morrendo no nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. E ao fazer isso, irmãos, ele edifica, traz para si povos de todas as línguas, de todas as nações, um povo santo e lavado pelo seu poder. E por isso ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, pelo seu poder, irmãos, olha a promessa para os crentes: o ímpio deveria estar batendo as pernas umas nas outras, diante do poder de Deus, da onipotência de Deus. Agora nós, irmãos, nós levantamos nossas mãos e nós adoramos a Deus e dizemos: vem, Senhor Jesus, porque com o seu poder, o que ele prometeu? Estar conosco todos os dias até o fim, meus irmãos. A tua existência, se você é um crente, se você entregou tua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, qual que é a promessa que você tem sobre a tua vida, irmãos? Em relação à onipotência de Deus, pelo seu poder, ele prometeu estar com você todos os dias. E ele vai empregar o poder dele para te ajudar, para te sustentar, para estar com você cada minuto da tua existência. Para a igreja, a autoridade de Cristo significa que nossa missão é sustentada pelo poder de Deus. Para o indivíduo, isso significa que não há barreiras que Deus não possa quebrar ou resgatar, para resgatar um pecador perdido. Nós estamos aqui, meus irmãos, enquanto igreja, porque nós estamos conscientes dessa realidade espiritual, meus irmãos. O teu problema se resume em uma palavra. O problema da sociedade nossa volta se resume em uma palavra, irmãos. O teu passado, o teu presente e o teu futuro, os problemas que vão existir, irmãos, se resumem em uma palavra: pecado. Toda lágrima que você já derramou, irmãos, é por causa do pecado. Seja o teu, seja por causa do pecado de outras pessoas contra você. De um jeito ou de outro, você vai chegar, irmãos, a uma palavra: pecado. Então, enquanto igreja, nós estamos num trabalhinho simples aqui, com poucas pessoas, assim como muitas igrejas com muitas pessoas, mas nós estamos aqui, irmãos, porque um dia Jesus nos chamou pelo seu poder, o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nós lemos em Romanos, irmãos, e com esse poder infinito, irmãos, o que ele fez? Ele te chamou para trazer uma solução para o maior problema que você tem: o pecado. O pecado que existe sobre a tua existência, irmãos, e no mundo. E como é que nós, enquanto igreja, irmãos, nós então lidamos com isso aí? Nós ouvimos Jesus, porque com o poder que ele tem nas mãos, o que ele fez com você? Te chamou para pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. Por que Jesus mandou, irmãos? Eu quero que vocês deem testemunho do meu poder para resolver o maior problema que existe no mundo. Qual é o maior problema? Pecado. O teu pecado é o teu maior problema. Do mundo em sua volta é o pecado.
Então Jesus ele vem trazer uma resposta, demonstrar o seu poder, lutando, enfrentando o pecado, destruindo o pecado. Quando a gente pensa na nossa vida individualmente, irmãos, todas as barreiras, todo o pecado que está no teu coração aí, irmãos, todos os monstros que estão aí, irmãos, quem pode colocar os seus pecados numa jaula e não deixar de sair? Quem que é, irmãos? Jesus. Eu vejo assim, eu ilustro assim os meus próprios pecados, irmãos. Meu pecado é um monstro, é um leão, é uma onça feroz. E Deus, pelo seu poder, aprisiona ele em celas, para que eles não te devorem. Porque, irmãos, se Deus, pelo seu poder, irmãos, não põe um freio nos teus pecados, o que ele vai fazer com você? Vai te destruir, ele vai te dominar, ele vai te controlar. O pecado é uma fera, irmãos, que tem só uma lógica. Prestem bem atenção no que eu estou falando, meus irmãos. O pecado só tem uma lógica, irmãos: a destruição e no final a morte. O pecado leva a um caminho de destruição e morte. O pecado também é um poder, irmãos. Vamos pensar aqui em um poder. A palavra poder vem da palavra dínamos, de onde vem a palavra também dinamite. A dinamite o que que é? Um explosivo. Os irmãos sabem, já viram vídeos, com certeza já estudaram sobre a bomba atômica, que foi lançada na Segunda Guerra sobre duas cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Pequenos megatons num míssil, numa bomba, foi lançado sobre aquelas cidades e, numa questão de minutos, irmãos, tudo foi para os ares, tudo foi derretido. Antes do corpo cair no chão, a carne derrete instantaneamente. Tamanha temperatura, irmãos, daquele poder. Um poder descontrolado que gera o quê? Constrói coisas. Destrói as coisas, irmãos. Pense, meu querido e minha querida irmã. Pense na tua existência, pense na tua condição, irmãos. O pecado está agindo sobre a tua existência, sobre a tua alma, sobre a tua mente, sobre a tua imaginação. E se você simplesmente se lançar e se entregar a ele, irmãos, o que ele vai fazer? Te destruir. A lógica do poder do pecado é o quê? A destruição, assim como uma bomba atômica, irmãos. No entanto, nós estamos servindo a alguém que tem todo o poder no céu e na terra. A mesma energia nuclear que pode gerar uma bomba e destruir tudo, também pode se transformar numa energia que pode iluminar uma casa. Deus, irmãos, ele usa o poder dele não para destruir coisas, mas para fazer o quê? Para criar coisas. O poder, vamos pensar assim, do pecado traz destruição. Mas o poder de Deus traz o quê, irmãos? Construção e vida. Eu não estou aqui colocando o poder do pecado e o poder de Deus no mesmo pé de igualdade, irmãos. Porque o poder do mal e do pecado não é nada em comparação ao poder de Deus, que é o quê? Infinito. Por que dizemos que Deus é onipotente? Porque o poder dele é o quê, irmãos? Infinito. Então, quando a gente olha para essas coisas, o crente ele tem o quê? Segurança. Caramba, o meu pecado é muito triste. Quantas vezes eu já caí no mesmo pecado e eu não consigo me firmar na fé, porque eu ainda me vejo inclinado para o pecado que eu amo tanto. Eu não consigo realmente seguir a Cristo como eu vejo algum irmão. Quando eu olho para a Bíblia e vejo os irmãos lá na palavra de Deus, eu não consigo me firmar na fé, porque eu vejo que o pecado está me controlando, aquele desejo, aquela vontade de estar em certos ambientes, de agir de determinada maneira, ou um desejo de ser igual ao mundo. Isso é tão atrativo para mim, eu não consigo me firmar em Cristo. Olhe para Cristo, irmãos. Ele tem poder nos céus e na terra e sobre o teu pecado. Ele tem poder para pegar o teu pecado e aprisionar ele, e manter na prisão, até que vai chegar um dia onde, pelo poder dele, irmãos, ele vai ressuscitar o teu corpo. Ele vai glorificar o teu corpo, nós vamos falar disso agora. Terceiro ponto, o poder de Deus que é manifestado em Cristo. Não há nada que te seja demasiado difícil. É o que Jeremias fala. Não há nada que seja difícil para Deus, irmãos. Nada. Este poder que criou os céus e a terra e foi concedido a Cristo é demonstrado de forma máxima em sua ressurreição. Irmão, me fala um exemplo, me dá uma prova da maior demonstração do poder de Deus na história. Fácil de responder à luz de Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou repetir de novo.
Qual que é a maior demonstração do poder de Deus na história? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que diz o texto. Qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Irmãos, o texto vai dizer de uma linguagem que eu vejo o apóstolo Paulo se esforçando, tentando usar uma palavra que expresse a grandeza do que ele está acabando de dizer. Sobre a excelente grandeza do seu poder. Sobre quem? Sobre nós, os que cremos. Deus, ele demonstra o seu poder de uma maneira grandiosa, irmãos, mas não somente grandiosa, não da sua maneira máxima, mas também de uma maneira íntima, pessoal. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você não está simplesmente diante do mar vermelho se abrindo perante os hebreus, você está diante de Cristo, exercendo o seu poder na sua força máxima para você, de uma maneira pessoal, de uma maneira que isso venha trazer o que para a tua vida? Graça, misericórdia, perdão, salvação. Aí ele vai dizer, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, ele ressuscita dos mortos, irmãos, para demonstrar o seu grandioso poder. Mas Jesus não simplesmente ressuscita dos mortos e fica aqui na terra, meus irmãos. Para onde ele vai? Ele comparece na glória. Ele sobe aos céus como homem. Ele sobe num corpo glorificado e comparece na glória com a sua natureza humana, assim como a sua natureza divina, irmãos, e comparece ali para demonstrar o quê? O seu grandioso poder. A ressurreição de Cristo é o ápice do poder de Deus. O que é o ápice? O topo da montanha. Se você quer saber qual que é o topo da montanha do poder de Deus, qual que é a resposta? A ressurreição de Jesus dentre os mortos. E o que isso prova, irmãos? O que a ressurreição de Jesus dentre os mortos prova? O pecado foi vencido. A morte foi derrotada. Cristo reina acima de todo poder e autoridade. O pecado te escraviza. O pecado controla a tua mente, o teu coração, os teus sentimentos, a tua vontade, o teu estilo de vida. Esse estilo de vida onde você fica em cima do muro porque você se vê controlado por ele. Sabe que esse poder, irmãos, foi vencido. E se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você já sabe, irmãos, que o pecado não vai ser destruído. Ele já foi destruído pelo poder de Deus. E outro inimigo terrível, outra consequência do pecado, automaticamente foi destruído, a morte. Quando Jesus, ele se sacrifica por nós, ele morre por nós, ressuscita dos mortos, ele prova que ele venceu a morte, meus irmãos. E por isso ele reina com todo o seu poder e autoridade. Além disso, Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e o constituiu como cabeça da igreja, o corpo que reflete a plenitude do poder divino. Todo o poder foi dado a Cristo, irmãos. Ele foi constituído cabeça da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, não diante de um pastor apenas. Nós estamos aqui diante simplesmente para servir homens, irmãos. Nós estamos diante de um ser majestoso, glorioso, com o poder infinito que é a cabeça da igreja. E se você é um crente, sabe o que você é, irmão e minha irmã? Você faz parte do corpo de Cristo. Eu disse que Deus manifesta o grandioso poder dele, não somente de maneira grandiosa, mas de maneira íntima. Pelo seu poder maravilhoso, ele se constituiu como cabeça da igreja e chamou você para quê, irmãos? Para ser o corpo dele. Em que sentido, irmãos? Ele te chama para você servir a ele, como se você fosse o corpo de Cristo. Porque você realmente é o corpo de Cristo se você crê nele. As consequências eternas do poder de Deus. O poder de Deus exige uma resposta, e há apenas dois caminhos. Para os que creem,
para aqueles que confiam em Cristo, o poder de Deus é motivo de confiança e segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, irmãos, traz essa grande promessa, alicerçada em qual atributo de Deus? Na onipotência de Deus. Mas para que isso esteja do teu lado, você tem que estar do lado dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma promessa para quem está do lado de Deus, para quem crê em Deus, em Cristo. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você é sustentado na tua fé pelo poder de Deus. A tua fé, irmãos, ele vai te capacitar a ter fé e andar na presença dele, ao lado dele, até o dia em que ele retornar para vir, irmãos, te buscar a igreja. Na sua segunda vinda, Jesus vem para se encontrar com a igreja nos ares, para ressuscitar os nossos corpos. Se estivermos mortos, nossos corpos vão estar na terra, no pó da terra. Se estivermos vivos, seremos ressuscitados para que o nosso corpo seja glorificado, irmãos. E Deus, pelo seu poder, promete guardar você até aquele dia. Essa promessa toca o teu coração, meus irmãos? Essa promessa traz alegria ao teu coração? Deveria. Porque sem essa promessa, a vida cristã não faz qualquer sentido e você está perdendo o seu tempo. Se você não crê em Cristo, irmãos, no poder dele para guardar você e a tua salvação, não faz sentido vir na igreja. Nós só estamos aqui, irmãos, porque cremos que Cristo, no seu infinito poder, nos sustenta a cada dia. E para aqueles que rejeitam? Para os que resistem ao Evangelho, o poder de Deus deve ser motivo de temor. Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem já se queimou aí sabe o quanto que dói um pequeno queimado, né? Aí você imagina um fogo infinito e ainda consumidor. Então, irmãos, as pessoas que resistem ao Evangelho, que não querem ouvir o Evangelho, que se recusam a crer em Cristo como Senhor e Salvador, ele tem poder, se ele tem poder, ele tem autoridade. E as pessoas olham para isso, ouvem a respeito disso por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho, e muitas tampam os ouvidos, recusam a ouvir, irmãos. Você tem que estar preparado diante do fogo consumidor de Deus que te aguarda. Você deve estar preparado para isso, para enfrentar isso daí. Mateus 25:46 também diz: estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que é tormento? Você tem uma ideia do que é tormento, meus irmãos? Será que você já passou perto na sua vida de saber o que é uma tortura? Física, psicológica e emocional? Eu creio que nenhum de vocês aqui passaram. E eu também nunca passei por isso. E a Bíblia fala, irmãos, de um lugar de tormento eterno. E para quem é reservado esse lugar, irmãos? Todos aqueles que recusam a autoridade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Recusam o poder dele em salvar, em reconciliar com Deus. Isso é o que está reservado para aqueles que se recusam, irmãos, a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Novamente, irmãos, ninguém vai conseguir ser neutro a uma autoridade tão poderosa. Vamos pensar. Nem eu, nem você, nenhum homem na terra, nenhuma criatura pode ser indiferente a Cristo. O mundo em que nós vivemos está preocupado com essas verdades. E porque elas acham, irmãos, que elas têm poder suficiente para, de alguma maneira, burlar ou se desviar da ira de Deus, da ira do Cordeiro que em breve se manifestará sobre a terra. Esteja atento a isso e venha para Cristo. A salvação para os que creem e juízo para os que rejeitam. Se você é crente, confie no poder de Deus. Ele não apenas sustenta a tua vida, mas também te capacita a viver para a sua glória. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que o mesmo poder que salva é o poder que julga. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho, para que você experimente o poder de Deus com sua salvação e não com o seu juízo. Jeremias declara: nada é difícil para Deus. Essa verdade é revelada na criação, confirmada na grande comissão e manifestada na ressurreição de Cristo.
O Deus Todo-Poderoso estende sua mão a você hoje. Responda com fé e obediência. Amém, meu querido, minha querida irmã? Eu oro, irmãos, encarecidamente para que você que já ouviu o Evangelho, que você continue confiando, perseverando, porque ele é poderoso para sustentar a tua fé e aumentar ela enquanto você está aqui no mundo, e prometeu guardar a tua fé, meu irmão e minha irmã. Mas se você ainda não deu ouvidos ao Evangelho, se você ainda não creu em Cristo como Senhor e Salvador, você deve fazer isso imediatamente. Não brinque com a graça que te é oferecida. Não brinque com a mão estendida e poderosa de Deus, não para te julgar, meu irmão, mas para te salvar. Mas se você se recusa a, a, a pegar na mão que te oferece salvação e graça, você vai obrigado a sentir o peso da mão que um dia vai te castigar. Não existe, como eu disse, ser neutro ou indiferente ao poder de Deus. Amém, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus.